Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, que alegria ter você conosco para darmos continuidade às lições bíblicas da escola dominical. É sempre uma alegria e um prazer ter você conosco. Mas se você é novo por aqui e ainda não é inscrito em nosso canal ADMP TV, faça isso agora, se inscreva em nosso canal, ative também o sininho, deixe seu comentário e compartilhe essa aula para que mais pessoas sejam edificadas através do ensino da palavra de Deus. Não esqueça, já deixa seu like aí, pega a sua Bíblia, pega seu bloco de anotação, sua revista e vamos juntos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, Revista de Jovens. Vamos? Hoje nós falaremos sobre a quarta lição dessa revista extraordinária que leva como tema Separados para Deus. A lição de hoje, o subsídio que nós iremos falar a partir de agora, será lecionado no dia 22 de janeiro de 2023. O tema da mesma é a santificação e a palavra de Deus. Nós falaremos muito a respeito da importância do ensino da palavra de Deus aos nossos corações, para que haja uma reforma, um avivamento e, claro, para que haja o processo da santificação na vida de todo cristão. Bom, o texto principal se encontra no segundo livro de Reis, capítulo de número 22, versículo 11, que diz assim: Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Esse texto faz menção daquela história de Josias, que você já conhece, e se não conhece, nós falaremos muito a respeito e detalhadamente iremos extrair lições importantes para a nossa vida e para a vida daquelas pessoas que irão estar presentes na sua aula, professor da escola dominical. O resumo da lição diz assim: todo avivamento verdadeiro é precedido pelo ensino e o cumprimento da palavra de Deus. Não é por força ou movimentos humanos. Eu repito a parte B dessa frase, que é muito importante. Todo reavivamento espiritual é precedido pelo ensino da palavra de Deus. Grave isso nas tábuas do teu coração. A palavra de Deus é um princípio elementar e de tal importância para que haja um avivamento espiritual no meio da igreja ou um avivamento pessoal. Não existe avivamento sem o ensino da palavra de Deus. Se você, por acaso, ouvir, tal igreja está acontecendo avivamento, tal cidade está acontecendo avivamento, e o foco principal é milagres, é isso, esqueça, isso não é avivamento. Avivamento tem como enfoque principal a oração, a palavra de Deus, o arrependimento e o evangelismo, a proclamação do evangelho aos perdidos. Os adultos nesse trimestre, primeiro trimestre de 2023, têm estudado a respeito de avivamento. E nas primeiras aulas ainda da lição de adultos, nós aprendemos que esses são os 4 princípios primordiais para que haja um avivamento. A oração, o arrependimento, a palavra de Deus, o ensino da mesma e, claro, o evangelismo para aqueles que ainda não fazem parte, não têm a sua crença depositada no sacrifício vicário de Cristo. Não podemos estudar a santidade, que é o tema principal da lição de jovens, sem considerar a importância da palavra de Deus. Em João capítulo 17, versículo 17, na oração sacerdotal de Jesus, o próprio Cristo vai expressar a importância da palavra de Deus em nós, enraizada em nós, discípulos, seguidores de Cristo, para o processo da santificação. Jesus disse assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O próprio Jesus vai trazer esse ensino da importância da palavra de Deus no processo da santificação de todo crente. Eu gostaria de citar alguns versículos, e é bom que você anote, isso não tem na revista, mas é para colocar um pouco mais de robustez na sua aula e no seu conhecimento, e claro, para a sua edificação. A palavra de Deus é um dos segredos
para vencer o pecado. Quando nós olhamos para o Salmo de número 119, verso de número 11, o salmista vai expressar dizendo: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então a palavra de Deus é um dos segredos. Por que não é o segredo? Porque existe mais de um. A palavra de Deus é um segredo, a oração é um segredo, a consagração é um segredo, o jejum é um segredo. Então são disciplinas cristãs que todo aquele que está vivendo o processo da santificação, ou seja, eu e você, devemos ter em nossa vida. Para vencermos o pecado, é necessário conhecermos, fazermos uso do ensino da palavra de Deus e, claro, não apenas ser ouvintes, mas praticantes, escondendo a palavra de Deus em nossos corações para que não pequemos contra Deus. Lembra que numa aula passada, numa aula anterior, eu falei que toda decisão, quando vem a tentação, é decidir em nosso coração. A tentação pode vir através da visão, pode vir através da audição, pode vir através de vários mecanismos do nosso corpo, dos sentidos do nosso corpo. Mas a decisão, depois que passa pela nossa mente, desce para o nosso coração e é no nosso coração que tem as decisões da vida. É o nosso coração que vai decidir ceder à tentação. E essa concupiscência gerar o pecado gerar e dar à luz a morte, é o nosso coração que decide. Ou até mesmo a gente se abster, a gente recusar os manjares e os prazeres momentâneos da nossa carne. É no nosso coração que vai ter a decisão. Então escolha guardar a palavra de Deus no seu coração, para que quando a tentação vier, passar pelos sentidos humanos, for para a sua mente, descer para o seu coração, no seu coração tem uma barreira dizendo: aqui está a palavra de Deus que está causando a santificação na minha vida. Está causando a separação daquilo que é santo e daquilo que é profano. E tem mais, a palavra de Deus é um método para vencer a ociosidade. O Salmo 1, verso 2, diz assim: antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. A palavra de Deus também é guia, é instrução para sermos bons líderes. Isso me lembra da revista passada que nós estudamos no quarto trimestre de 2022. Em Josué, capítulo 1, verso 7, é uma expressão e conselhos mosaicos para Josué, que vai ser o sucessor desse ótimo e excelente líder, grande líder que foi Moisés. Tão somente, diz o texto, esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies. Olha essa expressão. Para sermos o bom líder, para sermos usados por Deus, há necessidade de fazermos tudo o que está na palavra de Deus. Não é fazer algumas coisas, não é fazer pela metade, é fazer tudo o que a palavra de Deus diz. Certa feita, Jesus contando uma parábola para algumas pessoas que estavam reunidas, chega um mestre no ensino de Jesus e pergunta: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus responde: bom, siga os mandamentos, todos os mandamentos, e ele fala: quais mandamentos? Eu já tenho seguido toda a minha vida. O mandamento de amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu já tenho feito isso. E Jesus ele vem trazendo uma resposta: faça isso e viverás. Ou seja, a palavra de Deus não deve ser apenas teórico, não deve ser apenas a conhecimento, não deve ser apenas para colocar ou substituir algumas coisas em nossa vida. Não, a palavra de Deus deve ser viva, eficaz e praticada em nossas vidas, cotidianamente. Jesus diz: faça isso, pratique isso, coloque isso em prática, não seja apenas a nível teórico, não esteja apenas nas prateleiras do seu coração, mas que esteja na sua vida diária.
Outro sim, a palavra de Deus é a arma para vencer o maligno. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 14, diz: eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Nós não somos fortes, jovens, porque nos vestimos bonito. Nós não somos fortes porque temos o terno da marca. Nós não somos fortes porque alguns têm dinheiro no banco. Nós não somos fortes pelo carro que nós andamos, pela casa que nós moramos. Nós somos fortes porque a palavra de Deus está em nós. A palavra de Deus também é purificação para o nosso coração. O Salmo 119, já citado aqui, mas agora no verso 9, vai expressar dizendo: como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. A palavra de Deus também é direcionamento, é guia e iluminação para os nossos caminhos. O Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, aquele que não consegue enxergar, que está caminhando e diz: eu não consigo enxergar os meus caminhos, não consigo enxergar os meus passos, o que falta é o direcionamento da palavra de Deus. Quem segue a palavra de Deus, quem ouve o seu ensino, quem se esmera a aprender, a meditar, a estudar, olha o que eu disse, a meditar e a estudar, porque são coisas diferentes. Uma coisa é você ter a leitura da Bíblia, outra coisa é você parar para meditar. Essa ideia de meditar é como se fosse a vaca comendo pasto. Ela come o pasto, a vaca, aqueles que já foram em fazenda, que tem esse contato mais próximo, vai confirmar o que eu estou dizendo, que a vaca, ela come o pasto e ela fica remoendo ali aquele alimento na sua boca, jogando para a garganta, voltando, comendo, mastigando. Isso é meditar. É você pegar o que foi ensinado para você e você ficar meditando ao longo do seu dia, aquilo que você leu, aquilo que você ouviu, aquilo que você viu, até mesmo num ensino de um YouTube, de uma pregação, de alguma coisa assim, é você ficar meditando na palavra de Deus, você ficar se deliciando. O nosso pastor presidente, pastor Álvaro, quando ele está no culto de ensino, e ele vai iniciar a sua aula, ou o seu ensino, a sua pregação, o seu sermão, ele usa uma expressão que eu particularmente amo, que ele fala assim: irmãos, eu passei a tarde inteira me deliciando e meditando na palavra de Deus. É isso que nós devemos fazer. E por fim, claro que não é o fim, mas de alguns que eu listei para que você possa ver a importância da palavra de Deus, é que a palavra de Deus nos ajuda a termos fé firmada e convicta em Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo expressa: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir não de contos, não de fábulas, não de filmes, não disso ou daquilo. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. O primeiro tópico dessa lição fala que todo avivamento é precedido pelo ensino da palavra de Deus. Um avivamento que não tem as suas raízes baseado na palavra de Deus não é avivamento. Pode ser movimento, mas não é avivamento. Nem todo movimento vai trazer o avivamento. Mas o avivamento, em muitos casos, pode trazer o movimento. É uma regra? Não. É regra do avivamento trazer quebrantamento, trazer arrependimento, trazer lágrimas, trazer clamor, trazer oração, o amor, incendiar o coração pelo ensino da palavra de Deus, o evangelismo, mas em muitos casos sim o avivamento traz o movimento, mas nunca ao contrário. Aqui nós falaremos sobre alguns avivamentos ou reavivamentos que aconteceu no espaço veterotestamentário do Antigo Testamento. Nós poderíamos citar vários, como por exemplo a oração de Abacuque, como por exemplo a história de Neemias, de Esdras, de todos aqueles que fazem parte desse grande avivamento que acontece e é intitulado como Avivamento dos Tempos de Neemias. Mas Esdras foi um dos principais a instruir o povo ao ensino da palavra de Deus. Tanto é que quando você lê Neemias e lê Esdras,
Esdras vai colocar um púlpito de madeira e vai começar a pregoar a palavra de Deus. E as pessoas se renderão em quebrantamento e arrependimento pelo ensino que Esdras está dando através da lei do Senhor. Mas nessa oportunidade, nessa lição em específico, nós falaremos sobre os mais significativos de Israel pré-exílico, que foram protagonizados pelo rei Ezequias e pelo rei Josias. E foram, claro, precedidos pelo retorno do povo, dos reis, à própria palavra de Deus. No caso de Ezequias, por exemplo, inicia a reforma, primeiro, proibindo a utilização de todos os santuários fora de Jerusalém, que eram utilizados para adoração a ídolos pagãos. Segundo, Ezequias vai centralizar toda adoração e oferendas em Jerusalém. Tudo isso promovido por meio do retorno às Escrituras e uma aliança feita novamente com Deus, uma renovação de concerto exclusiva com Deus. Essa história você pode acompanhar no segundo livro de Reis, capítulo 18, verso 3 ao verso 6, e segundo livro de Crônicas, capítulo 29, do versículo 1 ao versículo de número 31. No caso de Josias, falamos de Ezequias, eu vou me atentar mais para o caso de Josias para que possamos tirar algumas minúcias e algumas lições extraordinárias para a nossa vida. Josias promove uma reforma teológica com base nas releituras dos textos sagrados. Lembra aquela história que nós já vamos adentrar? Mas está acontecendo uma limpeza no templo e o sacerdote, aquele que está limpando, vai encontrar um pergaminho, vai encontrar uma parte da lei. E quando Josias lê, começa então a reforma do tempo de Josias. O rei, ao ouvir a palavra que foi lida naquela ocasião por Safã, seu escrivão, imediatamente rasga suas vestes. Porque uma das características do ensino da palavra de Deus, como eu disse agora há pouco, é trazer arrependimento, é trazer quebrantamento. Quando Josias ouve as palavras, ele rasga as vestes, era um costume antigo. Esse rasgar as vestes que demonstrava justamente o que nós estamos falando, quebrantamento e arrependimento. A palavra rasga as vestes, velha, e nos cobre com quebrantamento. A palavra de Deus, ela rasga o velho homem e faz renascer um novo homem. Faz trazer à tona um homem que agora é nascido, não por isso e não por aquilo, mas da água do Espírito. Certo? A Bíblia não é um livro que mostra a vida dos outros. A Bíblia não é um livro que mostra uma tela a respeito da vida alheia. Não. A Bíblia, a palavra de Deus, é um livro como espelho, que quanto mais nós lemos, mais ela nos revela quem somos. Forte isso, né? Posso repetir para a sua elevação espiritual? A Bíblia não é uma luneta para que você veja a vida das pessoas. Não é um binóculo para que você enxergue o defeito das pessoas. A Bíblia, sim, é um espelho que revela quem somos. Certa pessoa, que eu não vou me lembrar agora quem, disse o seguinte: eu li muito a Bíblia. E quando eu li muito a Bíblia, eu descobri vários erros. E todos esses erros em mim mesmo. Porque a Bíblia é um espelho. Que quanto mais você olha, mais você estuda, mais você medita, mais você esmera, você encontra defeitos não nas pessoas, mas em você mesmo. Tiago, na sua carta, no capítulo 1, no versículo 23, ele vai confirmar isso, ratificando, dizendo: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque a palavra, ela tem um poder de nos transformar. Quando o apóstolo Paulo fala a carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, da transformação, essa mesma é concedida pela justificação, que nós já falamos, pela santificação e pelo ensino da palavra de Deus. Essa santificação que vem de dentro para fora. Após a volta do coração de Josias, esse quebrantamento, esse rasgar de vestes, o processo da reforma ganha continuidade.
nesse processo. A morte de Assurbanipal, que foi o rei da Síria, ocorreu aproximadamente 632 anos antes de Cristo. Quando acontece, Josias aproveita o momento para implantar mudanças em seu reino. Por que é importante falar sobre a morte de Assurbanipal, rei da Síria? Porque naquele período, naquele momento da história que Josias está sobre o trono de Israel, lembrando que Josias pegou o trono de Israel ainda muito novo, 8 anos de idade, passa todo aquele processo, ele está no templo, está crescendo, é sensível à voz de Deus, ele está causando uma reforma no povo de Israel, que está vivendo totalmente errado, segundo os princípios da lei do Senhor, mas está sofrendo uma opressão pelo povo assírio. Está sofrendo uma grande opressão no sentido econômico, sentido moral, sentido principalmente político e espiritual. Quando eu falo espiritual, eu falo pelo incentivo que davam para adoração a outros ídolos, para adoração pagã. Mas é nesse período e nesse contexto ainda que Jeremias, o profeta chorão que você conhece da Bíblia Sagrada, ele é contemporâneo de Josias. E as suas palavras, no seu livro profético, o livro de Jeremias, ele tece elogios ao rei Josias. Ele fala muito bem de Josias, pelo coração, pela voluntariedade e, mais do que isso, disposição de fazer a vontade de Deus segundo a palavra do Senhor. O profeta considerava Josias um rei justo e que se voltava ao aflito, ao necessitado, às necessidades daquele povo. Jeremias foi um profeta que vale a pena falar que ele denunciou de forma veemente a prática da idolatria, de forma veemente o coração daquele povo. Quando Jeremias, por exemplo, fala que o coração do povo deveria se converter em coração de carne, porque eles estavam petrificados. Jeremias está falando a respeito desse povo do contexto de Josias. Sofonias foi outro profeta contemporâneo dos dias de Josias. Este vai confirmar as dificuldades que Josias encontrou. Dificuldades essa de um coração do povo idólatra, um coração pagão, inclinado às coisas profanas, que esqueciam-se da lei do Senhor, na verdade, estavam longe do Senhor e Deus já estava trazendo juízo àquele povo. Mas pelo coração de Josias e pela atitude e disposição de mudança de atitude, o Senhor vai tardar esta ira. O Senhor vai deixar a ira para depois, porque achou graça na vida de Josias. O segundo tópico dessa lição, e eu quero ser mais prático a partir de agora, leva como tema os resultados ao retorno à palavra de Deus. Josias, primeiro, precisava ser renovado pela palavra. E quando Josias é renovado pela palavra, ele traz autoridade para incentivar e para ensinar outras pessoas a serem impactados pela palavra. Ordenou que todos os anciões de Judá e de Jerusalém se juntassem a ele no templo e convocou todo o povo para ouvir a leitura do livro da lei do Senhor. Isso é muito importante que eu falei. Porque primeiro a palavra tem que causar transformação em nós, para depois sermos usados como agente de transformação, depois sermos usados como instrumentos guiados por Deus para sermos bocas, para que pessoas sejam transformadas através da palavra que o Senhor nos entregou para, então, entregar para outras vidas. Entenda, primeiro eu devo ser transformado, primeiro eu preciso ter tempo com a palavra de Deus, para depois a palavra de Deus fazer efeito de mim e fazer efeito em outras pessoas. O rei já havia experimentado o poder influenciador e purificador da palavra. Agora, ele queria que todo o povo experimentasse a mesma coisa. Escreva isso e nunca mais esqueça. O verdadeiro pregador, antes de pregar, deve se relacionar com a palavra e deve ser confrontado pela palavra de Deus antes de subir no púlpito. O pregador que não se relacionou com a palavra de Deus antes de subir no púlpito, ele não deve nem subir para o altar do Senhor. Porque o que o povo espera, o que a igreja espera, não é palavras de homem. O que a igreja espera não é orientação da terra. O que a igreja espera não é meros
como é que eu posso falar? Autoajuda. Não. O que a igreja está esperando é uma ajuda do alto. É uma ajuda da palavra de Deus. É uma instrução que vem dos céus e que vem de encontro ao coração dos homens. Eu repito, o verdadeiro pregador não tem credibilidade para subir no púlpito antes de relacionar com a palavra e ser confrontado pela palavra de Deus. Existe uma frase que eu ouvi ainda muito jovem, quando eu estava no início das pregações, dos sermões, de convidar, das agendas ministeriais, que alguém falou para mim, ou não sei se foi numa pregação, no ensino, enfim, o que importa é que a frase ficou arraigada no meu coração e disse assim: antes de você pregar, você será pregado. E quem irá te pregar não são os pregos, é a própria palavra de Deus. Quando o livro da lei é lido, algumas coisas acontecem. Então, repito, estavam fazendo uma limpeza no templo e nessa limpeza encontra-se o livro da lei do Senhor. E algumas coisas vão acontecer. E eu quero listar estas coisas para elevo espiritual das nossas vidas, para edificação e para conhecimento. Não tem na revista, se você quiser anotar, também é muito importante. Primeiro, o rei faz uma aliança com Deus. Segundo Reis, capítulo 23, verso 3. O rei propõe andar com Deus. Vamos ler isso? Está aqui no nosso texto bíblico, tá? Está no nosso texto bíblico. Nosso texto bíblico é 2 Reis, capítulo 22, do verso 3 ao verso 8 e verso 11. E 2 Reis, capítulo 23, verso 2 e 3, versículo 21, 22 e 25. Quando nós pegamos e trazemos à tona o segundo livro de Reis, capítulo 23, versículos número 2 e 3, deixa eu me atentar ao versículo 3, diz assim: e o rei se pôs em pé junto à coluna e fez um concerto perante o Senhor. Então a primeira coisa que a palavra de Deus traz, o ensino da palavra de Deus traz para nós, ao Josias ouvir aquelas palavras, ele faz uma aliança com Deus. Então a palavra de Deus nos leva a fazermos alianças com o Senhor. Segundo, para andarem com o Senhor. A palavra de Deus endireita o nosso caminho. E quando ela endireita o nosso caminho, ela nos incentiva a andarmos com o Senhor. A terceira coisa é que a palavra de Deus causa, ela acende o desejo no nosso coração de guardarmos as palavras daquele livro. Ainda no versículo 3 diz, vírgula, e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a sua alma. A quarta coisa que a palavra vai produzir, o ensino da mesma produz, é crer no testemunho do livro de todo o coração e alma que nós acabamos de ler. Quinto, fazer o que não era feito antes. Segundo Reis, capítulo 23, versículo 21, pelo achado da lei do Senhor, Josias vai promulgar novamente, vai celebrar novamente a Páscoa. Então o ensino da palavra de Deus faz a gente fazer o que não era feito antes. Se você já não ora mais, se você já não estuda mais a palavra de Deus, não se deleita mais na palavra de Deus, não se arrepende mais dos seus pecados, não adora como adorava antes, e se deixou apagar a chama do primeiro amor, quando nós voltarmos ao estudo da palavra de Deus, quando você voltar, eu voltar, nós voltarmos, a palavra de Deus vai produzir em nós fazer o que nós não fazíamos ou que não era feito antes. A palavra de Deus vai nos incentivar a orar novamente, a celebrar novamente, a adorarmos novamente, a erguermos a nossa mão e reconhecermos a soberania de Deus. Sexto, o ensino da palavra irá produzir em nós choro de arrependimento. Segundo Reis, capítulo 22, versículo 19. Sétimo, a palavra de Deus converterá as nossas vidas. Segundo Reis, capítulo 23, versículo 25, depois você vai acompanhando, vai lendo essas referências que você vai entendendo o contexto. Oitavo, a palavra de Deus também produz em nós limpeza, não somente exterior, mas principalmente interior. A limpeza de Josias foi no templo exterior. Mas o apóstolo Paulo, citando a carta aos Coríntios, ele disse que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, expressa isso, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e precisa, através do ensino da palavra de Deus, ser limpado diariamente. Porque quando eu não me limpo com a palavra de Deus, a poeira, as teias de aranha, a sujeira, a bagunça
pode tomar conta. Então a primeira coisa que a palavra vai fazer, ou uma das primeiras coisas, é uma limpeza interior. Lembra da parábola da dracma perdida, Lucas capítulo 15? Quando a mulher perde a dracma, uma das primeiras coisas que ela vai fazer é achar um candeeiro, achar algo para iluminar o ambiente que estava escuro. Quando ela acha isso, que produz fogo, que produz azeite, é um símbolo da palavra de Deus. O próprio salmista vai dizer que a palavra de Deus é purificadora. É como fogo para purificar. Quando a mulher da dracma acende aquela candeia, quando ela acende a candeia e coloca na margem superior da casa, e a candeia ilumina o ambiente que está escuro, ela começa a ver a bagunça. Então a palavra de Deus é exatamente como a candeia. Quando nós acendemos o ensino da palavra de Deus em nossos corações, o ensino da mesma mostra a bagunça que existe no interior da nossa casa. E essa bagunça, claro que eu estou falando a nível espiritual e a nível interior. Nono, Josias, quando ouve o ensino da palavra de Deus, ele destrói os altares pagões. Altares esses como altares de Baal, que eram altares de pedra, que acredita-se que por causa do ritual que eles faziam do sacrifício oferecido a Baal, ficava assegurada a bênção do ciclo da fecundidade. Fazia parte do ritual e do mito a união entre Baal e a sua consorte. União essa representada pelo encontro sexual entre o sacerdote e uma sacerdotisa de Baal e dos fiéis que ali viviam, que eram as prostitutas sagradas, hidrólutas, ou melhor, hidródulas. Quase que não saiu. Tal união atraiu o poder divino de fecundidade para os seres humanos. Animais, plantas, toda a agricultura que ali havia também, toda essa questão de reprodução. Em troca, as pessoas ofereciam sacrifícios, produtos e chegavam até mesmo a oferecer os seus próprios filhos. Outra divindade que era adorada nessa época era Azera, que representava por uma estaca de madeira e por uma árvore. Azera, por sua vez, segundo Naconose, no seu livro, ele vai dizer e afirma que na Palestina, a sombra das árvores era considerada como lugar sagrado. Realizar o ato sexual à sombra das árvores significaria participar da bênção também da fecundidade concedida pela Mãe Terra. Então perceba que tanto os altares de pedra, que simbolizavam a adoração a Baal, tanto as estacas de madeira e as sombras da árvore, que simbolizava a adoração a Azera, é destruída pelo rei Josias. Quando você lê o texto, e você vai ler lá no capítulo 23, segundo livro de Reis, capítulo 23, versículo 4, fala sobre isso, fala sobre o versículo 5, versículo 6, sobre esta queima do bosque, essa queima de estacas de madeira, essa destruição dos altares de pedra, tudo isso vai falar, tá? Depois fala que eles levaram até a entrada de Cedron e queimou todas essas questões dos altares pagões. Outro sim fala das casas dos altos, dos lugares dos altos. Eram lugares onde se cultuavam as divindades pagãs, no topo das montanhas, colinas ou elevações, que acreditavam que chegando ao topo dessas elevações, o topo dessas montanhas, os lugares altos, que as pessoas ficariam mais próximas da moradia dessas divindades e facilitaria a comunicação. Dando continuidade ao que produziu o ensino da palavra, 10ª lição, retirou a casa dos prostitutos cultuais. Segundo Reis, capítulo 23, verso 7, 11, ou 11ª lição, deu prioridade à Arca da Aliança. Ah, isso aqui me apaixono, porque segundo Crônicas, capítulo 35, versículo 1 ao versículo 6, fala que ao retorno do ensino da palavra, uma das coisas que produz a Josias é dar prioridade à Arca da Aliança. E para nós, no contexto, a Arca da Aliança simboliza a presença de Deus, a glória de Deus. Quando a glória é roubada de Israel pelos filisteus, isso no primeiro livro de Samuel, alguém dá luz, e você já conhece essa história, que nós falamos há pouco sobre ela, em algumas lições passadas, e o nome da criança é Icabô, ou Icabote, que significa a glória se foi. Mas agora, com o ensino da palavra de Deus, a prioridade, a exclusividade pela palavra de Deus. Lá vai para a sua meditação. Aquele que não prioriza a presença de Deus
com certeza não priorizará a palavra de Deus. O contrário também é verdade. Aquele que não tem esmero pela palavra de Deus. Eu sirvo a Deus, mas não leio a Bíblia. Eu sirvo a Deus, mas não medito na Bíblia. Primeiro, que deixa eu ser bem enfático, aquele cristão que não ora e que não lê a Bíblia, não é cristão. Tiago, mas para que ser tão radical assim? Para que falar desse jeito? Porque não é assim? Porque é relativo? Não, a palavra de Deus é clara. Aquele que não tem intimidade, que não tem comunhão, que não tem relacionamento com Deus e com a sua palavra, não faz parte da vida cristã. Não faz parte da conversão que alguém pode dizer que teve, mas não teve. Porque a conversão e justificação nos levará à proximidade, ao relacionamento com Deus, a uma vida de oração, a seguir o conselho do apóstolo Paulo, a carta aos Tessalonicenses, orai sem cessar, entra para o teu quarto, fecha a porta do teu aposento, conselho do próprio Jesus Cristo, para a nossa vida e para sermos verdadeiros seguidores de Jesus. 12ª lição, Josias restaurou o altar. Segundo Crônicas, capítulo 35, do verso 1 ao verso 6 também fala. Segundo Reis, capítulo 23, versículo 24, expressa. A 13ª lição, ele celebrou a Páscoa em louvor ao Senhor. Eu vou falar sobre isso mais detalhado no terceiro tópico, que eu já vou encerrar. Segundo Reis, capítulo 23, versículo 21 ao 25. E 14º, eu vou parar por aqui. Você pode continuar essa lista, fique à vontade. Aqui foi apenas alguns tópicos para você elencar na sua aula e para que você tenha mais facilidade a transmissão do ensino da EBD. 14º, ele adorou o Senhor, Deus com sinceridade. Segundo Reis, capítulo 23, versículo 23 e segundo Crônicas, capítulo 35, versículo 1. Então nós vamos para o terceiro tópico, onde nós falaremos sobre os resultados do retorno, a adoração da Páscoa. Preste muita atenção. Nos tempos de Josias, antes da reforma, a Páscoa não era celebrada. Tiago, por que não era celebrada? Porque as pessoas haviam se esquecido da palavra de Deus, consequentemente dos ensinos da mesma, e esquecendo da palavra de Deus e do ensino das mesmas, elas pararam de praticar os princípios e os costumes que o povo judaico tinha. Dentre eles, o costume da celebração da Páscoa, que era um costume anual. A Páscoa é a festa mais importante que havia para o povo de Israel e que havia sido deixado de lado por causa do coração que se voltou às atitudes profanas. A Páscoa é uma celebração da ação libertadora de Deus na saída do Egito. Para você que às vezes ainda confunde, agora vai com clareza. A primeira Páscoa foi instituída quando no evento da 10ª praga do Egito, eu estou falando de Êxodo, ocorreu a morte dos primogênitos. Naquele episódio, os primogênitos dos judeus foram salvos devido ao que foi estabelecido. Lembra? Mata um cordeiro estabelecido, um cordeiro selecionado, pega o sangue e esse sangue vai ser aspergido nos umbrais das portas de toda a casa de Israel. Então o anjo da morte passaria e na casa que estivesse a marca do sangue do cordeiro, a morte não entraria. Mas na casa dos egípcios que não tinha o sangue do cordeiro selecionado, o anjo da morte entraria e sacrificaria, mataria o primogênito daquela casa. Então é nesse evento que vai se dar o contexto da Páscoa. O sangue do cordeiro foi a marca da salvação das famílias hebreias. O marco inicial para a libertação do povo hebreu do cativeiro egípcio que durava já 4 séculos. Depois da Páscoa, depois desse evento, claro, a Páscoa começou a ser celebrada anualmente para lembrar-se da libertação do Egito. Para lembrar-se da libertação de mão forte que Deus tira o povo do Egito, onde eles estavam sendo escravizados, oprimidos, envergonhados, humilhados. Deus ouve o clamor desse povo e com mão forte arranca esse povo da terra do Egito e leva, então, ao processo da estrada até a terra prometida. Essa celebração acontecia no mês Abib. Talvez você já leu a Bíblia algumas vezes, ou o Antigo Testamento, ou alguns trechos do Antigo Testamento, e já ouviu essa expressão do mês de Abib. Mais ou menos, segundo o nosso calendário, ficaria entre março
e abril, aonde era celebrado a Páscoa para relembrar o ato salvífico de Deus para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Na época de Josias, essa Páscoa volta a ser celebrada. E diz o texto que nunca antes houve uma celebração tão linda e tão grandiosa como aquela nos dias de Josias. Ao todo, foram oferecidos 37.600 carneiros e cabritos, em torno aí de 37.600 cabritos e carneiros, e em torno de 8.500 touros para esta festa. Realmente foi uma festa grandiosa, sem precedentes, que durou um período de 7 dias. Os elementos para a realização dessa Páscoa. Preste atenção. Tu vai precisar disso para entrar no terceiro tópico. Terceiro tópico, subtópico eu digo. Terceiro tópico, subtópico, você vai precisar dessas informações. Os elementos para a realização da Páscoa. Primeiro elemento, o pão deveria ser assado sem fermento, pois não havia tempo para que o pão pudesse crescer, pois a saída do Egito ia ser iminente, ia ser de maneira rápida, emergencial, a caráter de urgência. Então, primeira característica, o pão deve ser assado sem fermento, porque não tem tempo de crescer, não tem tempo de levedar a massa. Tem que ser rápido, tem que ser para agora, tem que ser urgente. Segunda característica, as ervas amargas. Simbolizavam toda a amargura e aflição enfrentadas no cativeiro por aproximadamente 430 anos de opressão, dor, angústia e jugo do povo egípcio. Terceira característica, o cordeiro, o elemento principal. Deveria ser separado no sacrifício até o 14º dia, pois não deveria ter mancha, não deveria ter defeito, não deveria ter osso quebrado. Por fim, o sangue do cordeiro deveria ser aspergido nos umbrais da porta, pois o sangue era uma proteção que era concedida através da obediência desse povo. A desobediência seria paga com a morte, pois o anjo da morte, como eu já disse, passaria pela terra do Egito, e a casa que não tivesse o sangue aspergido nos umbrais, a morte ou o anjo da morte entraria e ceifaria a vida do primogênito. A Páscoa, então, vem daí, da saída do povo do Egito à terra prometida. O termo hebraico é passar ou pakash, que significa passar de largo, ir para o outro caminho. Agora eu falei que você já gravou as 3 características, pão sem fermento, ervas amargas, o cordeiro, que são elementos primordiais para que houvesse a celebração da Páscoa. Então, no terceiro subtópico, vai ter o título assim, ó. Paulo usa a figura da Páscoa para exortar a pureza cristã. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6 ao versículo 7. E eu quero ler isso com você. Olha o que Paulo vai ressaltar no Novo Testamento, nas páginas neotestamentárias. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Paulo passa a usar a metáfora do fermento para exortar os coríntios sobre as impurezas que haviam adentrado na igreja. Então, vamos voltar ao contexto de Coríntios. Coríntios está vivendo uma fase de rebelião, uma fase de impureza sexual tremenda, uma fase de dissensões que haviam de forma muito constante naquela igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Uma divisão que está havendo, contendas, dissensões, além disso, impureza sexual, além disso, práticas idólatras pagãs, para Baal, Azera, Astarote, tudo volta nesse contexto aí que Paulo está envolvido no mundo grego, o mundo helenista daquela época. E é nesse contexto que Paulo usa essa metáfora do fermento, que Jesus já havia usado para alertar as pessoas que o fermento nessa massa seria para levedar. No primeiro momento, o fermento parece inofensivo, mas quando ele começa a agir, ele leveda, ele cresce, se torna grande. O pequeno se torna muito grande. O fermento, toda a Bíblia é usada, principalmente nos ensinos de Jesus, como algo prejudicial, como algo negativo, como algo contrário aos princípios. E Paulo vai usar, exortando os coríntios sobre as impurezas que havia adentrado naquela igreja por alguns membros e incentivar a busca da pureza cristã, da santificação. Tu está entendendo isso?
que nós estamos interligando sempre o processo da santificação a essa ideia do ensino da palavra de Deus, ao não fermento, a todas essas questões. Eles deveriam fazer a festa da Páscoa com os pães asmos, sem fermento. Por quê? A ausência do fermento simbolizava que era sincero, que era verdadeiro e que era puro. Quando Paulo diz cuidado com o fermento, Paulo está dizendo cuidado com a mentira, com o engano, com o que é profano, com o que é contrário, com o que é negativo aos princípios da palavra. Que Paulo está dizendo, cuidado com o fermento da imoralidade sexual, cuidado com o fermento da idolatria, cuidado com o fermento da dissensão. Isso é forte. Porque a dissensão que ocorre do irmão falando mal do pastor depois do culto, a primeiro momento é como fermento, inofensivo. Só que o irmão que fala mal do pastor, fala para outro, que fala uma rodinha, que surge um grupinho e o fermento vai crescendo. E o apóstolo Paulo vem dizendo, alimpai-vos, pois, do fermento, para que sejais uma nova massa, uma nova criatura. Assim estarão sem fermento. Glória a Deus por isso. E eu contextualizo essa ideia que é muito interessante. Durante a celebração da Páscoa, era lançado fora qualquer tipo de fermento. Isso nós vemos em Êxodo capítulo 12, versículo 15. Assim também a igreja deve ser pura, retirando do seu meio todo tipo de pecado. A palavra de Paulo aos Efésios é, capítulo 4, versículo 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então, engano aqui é o fermento. E Paulo está dizendo, vos despojais desse velho homem. No Colossenses, capítulo 3, versículo 9, versículo 10, diz, não mintais uns aos outros, ó o fermento, pois que já vos despistes do velho homem, com os seus feitos, e vos vestistes de novo, ou do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Por fim, a revista vai fazer um paralelo, e eu já vou concluindo aqui, um paralelo sobre a Páscoa e a ceia do Senhor. Na verdade, não é revista, a própria Bíblia faz essa alusão, faz esta simbologia da Páscoa com a ceia do Senhor. Claro, a ceia é um novo sentido e olhar. Agora, olhando para a cruz de Cristo, Paulo apresenta Cristo como o verdadeiro Cordeiro Pascual. Na ideia de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo vai dizer, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Na ideia da Páscoa, do êxodo, da libertação do Egito, um cordeiro selecionado, sem mácula. Um cordeiro sem mancha. Um cordeiro que não tenha osso quebrado. Isso é importante, porque João, no seu evangelho, escrevendo, ele vai ratificar isso. No capítulo 19, versículo 36, João vai dizer, porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado, fazendo alusão ao Cordeiro Pascual. Cristo agora é o Cordeiro Pascual, certo? Então, Paulo apresenta esta imagem da ceia do Senhor com a Páscoa, colocando Cristo como Cordeiro Pascual, o sangue vertido na cruz como o sangue do Cordeiro, o sangue aspergido nos umbrais como o sangue de Jesus na nossa vida, que nos trouxe justificação, nos trouxe redenção, nos trouxe vida nova através do seu sangue que é purificador. O sangue de Cristo aspergido na cruz, ou seja, é a causa da libertação espiritual daqueles que aceitam o seu sacrifício como meio de redenção. O apóstolo Paulo, falando a Gálatas, eu encerro aqui, no capítulo 5, versículo 9, diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu deixo esse alerta. Cuidado, um pouco de fermento, um pecadinho, uma mentirinha, uma isso, uma aquilo, leveda toda a massa. Essa expressão proverbial que leveda toda a massa do fermento era para indicar que um grande mal que pode causar um aparente inofensivo problema. E eu encerro e concluo essa aula dizendo para você, nesta lição, vimos que os dois avivamentos mais significativos de Israel foram protagonizados pelos reis Ezequias e Josias, ambos precedidos pelo ensino da palavra de Deus. Josias primeiro foi transformado pelo efeito de confronto com a palavra para depois conduzir os líderes e o povo ao confronto com a mesma. E o resultado foi busca nacional por uma vida de santidade. Que Deus te abençoe.
Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Eu espero ter contribuído para o seu conhecimento, para a sua edificação espiritual. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.